Nós acompanhávamos com transmissão direta da CNN Internacional mais informações sobre a guerra na Ucrânia e o que nós vimos agora há pouco, o assessor da Casa Branca demonstrando extrema preocupação com o ataque que aconteceu durante esta madrugada, no horário de Brasília, a uma base militar próxima à fronteira da Polônia. A gente está falando de uma proximidade relativamente grande, são 10 quilômetros de distância desta base militar, que, claro, vai trazer aí uma mobilização tanto no aspecto militar do conflito da guerra, como também na questão diplomática. Justamente sobre isso, nós vamos conversar com o professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Leonardo Trevisan. Leonardo, muito bom dia para você e obrigado pela sua entrevista. Bom dia, obrigado a vocês pelo convite, bom dia a todos. Bem, vamos começar pelo que aconteceu de mais recente em referência a esse ataque, que foi ao Centro Internacional de Manutenção da Paz e Segurança em Avoriv. Fica muito próximo à fronteira da Polônia. Isso pode trazer algum tipo de abalo nas questões diplomáticas, uma vez que a gente está falando de a cidade, por exemplo, de Lviv, perto, que tem sido aí um ponto de saída de muitos ucranianos do país, também um ponto de entrada de armamentos, e a Polônia, o país membro da OTAN. Nesse sentido, isso pode ser uma escalada preocupante para o conflito? Olha, Jairo, não há dúvida nenhuma que se trata de uma escalada, não é? Ela não é uma surpresa, porque os russos haviam avisado já há 2 dias de que eles iriam fazer ataques em relação aos comboios militares que chegavam com armamentos. Foi exatamente o que aconteceu, né? De alguma forma, a possibilidade de que eles atacaram porque serviços de inteligência russos tenham identificados isso é alta. Os serviços de inteligência americanos já reconheceram esse fato também, que parece mais ou menos provável, e só fica o registro que você fez, né? Nós estamos muito próximo da Polônia, né? Muito próximo de um país membro da OTAN, né? Nós sabemos sempre que nessas situações de guerra, os militares ensinam isso nas suas escolas, né? O problema dessas operações militares é sempre o que eles chamam de a faísca, um erro, uma situação que saiu do controle, né? Um míssil desse descontrole atinge a Polônia, ou um avião ultrapassa o espaço aéreo e entra no espaço aéreo polonês. É evidente que isso é uma escalada, é evidente que isso é um risco muito alto, sem nós contarmos, é claro, as perdas humanitárias que nós não podemos deixar de lado. Foram 35 vítimas só neste ataque. Isso é só um detalhe da gravidade da situação, sem contarmos que há, como anunciou tristemente a correspondente internacional para o assessor Jack Sullivan, que um jornalista pode ter sido vítima de um desses ataques. Professor, quando o senhor fala dessa quantidade de vítimas, são 35, mais de 130 feridos, até o último dado, 134 feridos nesse ataque, a gente tem que levar em consideração a alta possibilidade da presença, infelizmente, entre os mortos ou entre os feridos, de também estrangeiros, uma vez que esta base ela era utilizada pela OTAN para fazer o treinamento de soldados, principalmente para missões de paz. Isso poderia... trazendo uma possível confirmação da presença desses estrangeiros sendo mortos ou feridos nesse ataque, levar outros países ao conflito ou, pelo menos, ao endurecimento destas relações? Olha, Jairo, essa pergunta é importante porque ela refere-se a esse movimento desses apoiadores, dessas pessoas que estão na Ucrânia para lutar ao lado dos ucranianos. Essa situação é uma situação de decisão que ainda é individualizada. Foi bom você lembrar esse aspecto, né? Os países todos têm tido muita cautela, principalmente os países europeus, quanto a qualquer envio dos seus soldados, qualquer envio de algo que seja uma força institucionalizada. E os ucranianos mesmo, desde o começo do conflito, há 10, 15 dias atrás, ofereceram vistos imediatos, ofereceram transporte para quem
quase que formando uma brigada internacional que dá bem o sentido de uma espécie de recusa de aceitação da pressão russa. Não é? Então, nós tivemos até brasileiros com essa situação. A mídia nossa aqui noticiou isso com exatidão. Então, de alguma forma, ainda são decisões individualizadas. O perigo maior é se nós tivermos, por exemplo, uma decisão de qualquer país de mandar uma unidade de observação ou uma unidade médica, uma unidade de apoio que venha a ter uma situação como essa. É exatamente este o motivo da cautela da OTAN, do secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, de avisar: nós não enviaremos soldados. Em outras palavras, nós não enviaremos agentes de Estado, exatamente para evitar uma escalada muito perigosa, que seria, aí sim, uma resposta, a obrigação de uma resposta do país atacado frente a mais essa perda de vidas humanas. Bem, professor, o senhor, como especialista na área, sabe muito bem a importância da simbologia de tudo o que acontece no entorno da guerra. Agora há pouco nós trouxemos as imagens, por exemplo, da quantidade de pessoas, de milhares de pessoas que estão reunidas ali no portão de Brandemburgo. Lá na Segunda Guerra Mundial, com o fim do conflito em 1945, quando os russos chegaram a Berlim, a tomada dessa região foi simbólica para representar o fim, né, do governo nazista à época. E hoje o mesmo espaço está tomado por milhares de alemães que ali protestam contra a guerra, contra o governo Putin, contra a invasão russa e a favor dos ucranianos. Nós estamos com imagens ao vivo agora da capital da Alemanha. Quando a gente vê essa quantidade de pessoas aí reunidas, num país que tem uma importância de ser a principal economia que faz parte do bloco hoje da União Europeia, de ser seguramente uma economia mais importante também da Europa no momento, mostrando que essa pressão popular sobre os governantes, inclusive alemães, pode cobrar algum tipo de resposta, né, mais ágil de Olaf Scholz, por exemplo. Isso, na opinião do senhor, pode demonstrar cada vez mais de que o isolamento para Putin e seus aliados, como Belarus, pode ser cada vez mais intenso, trazendo um tempero, um sal a mais a cada dia para o conflito? Olha, nós temos que observar, Jair, né, a diferença de mentalidades. O que nós estamos assistindo aqui, nesta posição, nesta visão que vocês estão mostrando da manhã de domingo em Berlim, é o exercício pleno da democracia. É disto que nós estamos assistindo, é isto que nós estamos assistindo. Esses alemães, essa opinião pública, de alguma forma, está demonstrando a sua contrariedade com a guerra. Não há qualquer pressão, não há presença militar, não há nenhum policial. Sim, claro, os policiais normais da situação. Imagine você uma posição como esta em Moscou. Isso não existe. Né? É disto que nós estamos falando. Isso é um exercício da expressão da opinião pública ocidental preocupada com a escalada da guerra, preocupada com o predomínio da razão de força sobre a razão democrática. De algum modo, isto chega às instâncias decisórias do poder. A opinião pública ocidental tem seu peso. Essas manifestações terão peso nas decisões, inclusive dos países da OTAN. É claro que isso não vai significar uma imediata adesão à guerra, envio de soldados, não é disso que se trata. Se trata, sim, de exercer ainda mais pressões econômicas para que a Rússia pense duas vezes numa escalada ainda maior na Ucrânia. Esta manifestação é exatamente sinal desta pressão. É sinal de que os governos não podem, de forma nenhuma, deixar de lado uma escalada nas pressões para que Putin pense duas vezes em bombardeios ainda mais intensos na Ucrânia. Professor, não se faz guerra sem dinheiro, tudo custa muito caro. Recentemente, inclusive, o presidente Putin deu declarações de que esses embargos econômicos dos quais a Rússia tem sofrido pode ser uma oportunidade para fortalecer a economia da própria Rússia e de seus aliados, a exemplo de Belarus. Isso é
Podemos considerar como se fosse um blefe do presidente Putin, uma vez que a gente tem visto dados como embargos que vão desde importação do petróleo à proibição da importação de vodka. Multinacionais deixando a Rússia, o dólar de 1 para 200 em comparação com o rublo. Essa semana, novamente, nós não teremos a Bolsa de Valores da Rússia funcionando. É importante esse blefe na hora da narrativa, mas enquanto isso as contas não estão fechando. Como é que funciona essa questão econômica, professor? Olha, Jair, você fala do aspecto talvez mais sensível, né? Que é o dinheiro, né? Guerras custam caro desde que a humanidade é humanidade, desde sempre. Guerra custa muito caro. Guerras significaram o fim de impérios, né? Exatamente pelo custo delas, né? Putin sabe disso perfeitamente porque vive de sanções desde 2008. Às vezes nós esquecemos esse detalhe. Desde a guerra da Geórgia, Putin enfrentou sanções. Na guerra da Crimeia, em 2014, Putin foi expulso do G8. Quer dizer, de alguma forma, há uma escalada de sanções. Nunca foram tão intensas como as de agora, né? Nunca atingiram de forma assim tão sensível os pontos nevrálgicos da economia russa. A tua pergunta é a mesma que a jornalista da CNN Internacional fez ao Jake Sullivan, né? O que vocês vão fazer com a China? Este é o ponto quando nós falamos de dinheiro, né? A Rússia é uma potência militar, mas ela é uma potência média do ponto de vista financeiro, né? A Rússia tem um PIB aproximadamente do tamanho do Brasil com todas essas responsabilidades. Então não é o caso. Vamos comparar, né? A Rússia tem um PIB de 1,5 trilhão, a China tem um PIB de 17 trilhões. O ponto central na questão financeira será se a China vai manter esse aliado. Jack Sullivan, que é um experiente observador da cena, assessor do presidente Biden, assessor na Casa Branca, assessor para a Segurança Nacional da Casa Branca, deu uma resposta muito cautelosa, mas ao mesmo tempo muito significativa. Nós estamos observando qual será o comportamento da China, porque a China não deve passar de certos limites. Em outras palavras, o apoio financeiro da China à Rússia pode ser prejudicial aos negócios da China. Se nós conhecemos bem a realidade chinesa, nós vamos ver que os chineses não têm amigos. Os chineses só têm interesses. Se os russos ficarem muito caros, eles vão pensar duas vezes, principalmente se eles perderem negócio com os Estados Unidos. Esta pergunta é essencial porque ela sinaliza que uma guerra muito longa será impossível do ponto de vista econômico-financeiro para os russos, em especial sem o apoio chinês. Professor, além dessa questão econômica, o senhor avalia que, por exemplo, a história pode mostrar de alguma forma conflitos longos acabam gerando muito problemas, né? E todas essas complicações econômicas. Eu quero ressaltar a questão histórica porque a gente lembra do que aconteceu em 1979 ainda, quando a União Soviética, na invasão do Afeganistão. Um conflito que durou 10 anos e terminou com a Rússia numa situação muito difícil, tanto que o regime acabou caindo. Isso não poderia, de certa forma, como aconteceu no passado, enfraquecer a atual administração, porque se você tem problemas econômicos, os oligarcas, os bilionários podem deixar de apoiar Putin? Olha, Jair, você lembrou a palavra que na Rússia hoje é a palavra ela só perde para a palavra guerra, né? Você não pode falar a palavra guerra na Rússia, custa 15 anos de cadeia, mas não é de bom tom falar a palavra Afeganistão, né? Exatamente por essa razão que você está dizendo, né? Não é possível não fazer certas comparações, né? Existe uma expressão no meio militar que é muito tranquila de ser entendida, né? O Afeganistão significou um atoleiro para as forças militares russas, né? Uma força militar que tinha, de alguma forma, ganho a Segunda Guerra Mundial, era representativa, entrou no Afeganistão com uma forte resistência popular, com uma significativa impossibilidade de você dominar ao longo do tempo aquelas pessoas. E este quadro, se ele se repete na Ucrânia, nós vamos acompanhar o mesmo resultado, né? Vai custar muito caro.
Se a guerra se prolonga muito tempo, as forças de ocupação russa vão se cansar com esse processo. Enfim, nós poderemos repetir o quadro do Afeganistão. A tua pergunta, vai repetir o quadro do Afeganistão? Não sabemos. Mas que se Putin insistir na prerrogativa de manter a guerra, mesmo com a resistência popular muito forte na Ucrânia, é bastante provável que o custo militar da guerra e o fator tempo impliquem em uma desidratação, porque foi disto que se tratou no poder antigo da União Soviética. Por várias razões. Não são só os soldados mortos que voltam, não são só isso. São os custos militares e há uma própria, vamos dizer desta forma, cansaço da própria população russa com tantas perdas. Professor, a inserção, por exemplo, do governo de Israel poderia, de alguma forma, ajudar na relação entre Rússia e Ucrânia para que eles possam, de fato, sentar e conversar termos para o cessar da guerra, até por questões óbvias. Israel, apesar de ser aliado dos Estados Unidos, não faz parte, obviamente, da União Europeia ou da OTAN, e isso poderia, de alguma forma, facilitar um país também que não tem as características, como o professor há pouco explicava também, da administração dos interesses do governo chinês? Olha, Israel para usar aquela expressão clássica dos economistas, né? Nesta guerra Israel está sendo ponto fora da curva, né? Por que isso? Né? Porque ao longo da questão síria, ao longo da dura realidade síria e do afastamento das forças americanas do grande imbróglio, da grande confusão do Oriente Médio, ao longo principalmente do governo Trump, as forças americanas se retiraram. Israel, que tem as responsabilidades que tem a guerra para levar no Oriente Médio, se aproximou de quem estava tomando decisões no mundo do Oriente Médio, que era a Rússia. Não nos esqueçamos que a Rússia foi fundamental na expulsão do Estado Islâmico na Síria. Israel anotou isso, Israel negociou com os russos a questão do apoio ao Hezbollah, Israel aumentou sua relação militar com os russos e agora Israel está se transformando em um interlocutor privilegiado. Se você me perguntar qual é o papel que tem hoje Gannett, que é o primeiro-ministro, Benjamin Gannett, que é o primeiro-ministro israelense, em relação a Putin, é o papel de um interlocutor privilegiado, porque foi um interlocutor que nos últimos anos ganhou graus de confiabilidade com os russos. A lembrança é boa. Israel tem sim uma possibilidade de uma conversa com o Kremlin, vamos dizer desta forma, talvez mais próxima do que a das lideranças europeias, por motivo explicado por esse passado recente de uma aproximação com os russos para solucionar questões muito reais, muito difíceis e muito práticas do Oriente Médio, especialmente com Síria. Tanto que justamente por isso, ao longo dessa semana, o presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia tem insistentemente pedido a participação de Israel nessa rodada de negociações. Professor, eu vou lhe pedir só um instantinho, nós vamos trazer mais uma informação, mas nós vamos continuar essa entrevista falando sobre os aspectos geopolíticos do conflito na Ucrânia. Nós estamos conversando com o Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais. Enquanto isso, moradores de Kiev foram à igreja neste domingo em meio ao som de sinos e sirenes. À medida que os combates se aproximam da capital, alguns soldados também compareceram ao serviço e foram abençoados. Com a invasão na terceira semana, o Ministério da Defesa do Reino Unido disse que os combates a noroeste da capital continuam com a maior parte das forças terrestres russas, a 25 quilômetros do centro de Kiev. O Ministério ainda afirmou que a Rússia poderia atacar dentro de dias e que Kharkiv, Chernihiv, Sumy e Mariupol permanecem cercadas e sob pesado bombardeio. Após essas imagens que nós vemos, é claro, a participação da comunidade católica é muito importante no conflito, uma vez que a maior parte dos ucranianos são católicos, manifestam a fé católica. Recentemente nós trouxemos essa informação aqui, o Papa trazendo este conflito, chamando de um verdadeiro massacre. E sobre isso nós voltamos a conversar com o professor Leonardo Trevisan, que é professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, quando a gente traz
essas imagens, vendo um momento de respiro, né, de pedido de socorro dessas pessoas na igreja, o próprio Papa fazendo manifestações, a gente sabe que a igreja, claro, não tem mais aquele papel que já teve no passado de força militar e política, mas ainda, claro, tem o seu bastião de influência. A que medida que estas imagens podem ajudar na comoção no mundo, principalmente no mundo ocidental, onde você tem vários cristãos, no isolamento da Rússia em relação a esse conflito? Olha, o fato da transmissão, né, da presença de soldados em uma igreja vai chamar a atenção do mundo todo. Isto é indiscutível. Isto é mais um dado dentro da guerra de comunicação e um dado bastante eficiente desta presença desses soldados. De alguma forma, essas imagens, elas sinalizam a obrigatoriedade de uma das diplomacias mais ativas do mundo. Não os subestimemos. A diplomacia do Vaticano é ativa e muito eficiente. Embora, evidentemente, sempre atue nos bastidores. Você não vai ver nenhuma declaração bombástica, nada disso. Apenas o Papa fazendo lembranças. Mas é necessário lembrar, veja bem, sempre, ao papel da diplomacia do Vaticano para estas passagens. Além disso, nós temos evidente o peso de uma demonstração institucional da fé nestas realidades da guerra. Isto atinge a todos, sem nenhuma exceção. Ok, nós conversamos com o professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais. Eu peço desculpa de interrompê-lo, professor, porque agora, primeiramente, muito obrigado.